Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o advogado Diego Idalino Ribeiro e vamos para o que interessa: aposentadoria por idade. Você sabia que muita gente tem a intenção de se aposentar por tempo de contribuição, quando na verdade deveria encaminhar a aposentadoria por idade? Você sabe por quê? Porque às vezes a pessoa acredita que pelo fato dela ter o tempo de contribuição aí acima de 15 anos, acredita que seja o caso de encaminhar por tempo de contribuição, quando ela já possui a idade. E se ela já possui a idade, talvez o melhor caso seria aposentadoria por idade. Inclusive, pode refletir também no valor da aposentadoria. Mas vamos lá. Você que busca se aposentar aí por idade, tá? Talvez você até já tenha procurado este vídeo especificamente para se aposentar por idade. Então eu vou talvez lhe ajudar um pouco mais aí a, quem sabe, chegar mais próximo aí da tua aposentadoria. Porque afinal de contas, todo mundo quer se aposentar melhor e, quem sabe, mais rápido e mais fácil, né? Não é verdade? Então, vamos para algumas dicas aqui que eu anotei que acredito que vai lhe ajudar sim no seu encaminhamento. A aposentadoria por idade você pode basicamente dividir em três partes, que são o quê? A idade que você tem que ter, o tempo de contribuição e carência, que são ali da aposentadoria por idade, e o encaminhamento. Qual a idade correta aí para você se aposentar por idade? Após aí 2019, com a reforma previdenciária, houve então uma transição aí de idade, que é uma progressão, onde começou lá com 60 anos para as mulheres, em 2019, então a mulher que completou 60 anos em 2019, até 2019 ela ainda se aposenta com aquela idade, ela tem o chamado direito adquirido. Após, quando ela completou esses 60 anos, após 2019, aí já entra nas regras de transição, tá bem? Aí então a mulher precisa, tá? Em 2021, precisava de 61 anos de idade, tá? Em 2022, 61 anos e meio e 2023, 62 anos. Então, digamos que a mulher completou 61 anos em 2021, ela já completou a idade. Aí, então, basta que ela tenha o tempo de contribuições. Então, ou digamos que ela está fechando 61 anos e meio em 2022, ok, a idade ela completou, por mais que ela venha requerer a sua aposentadoria posterior a isso, não tem problema, ela já completou o requisito da idade, tá? O homem continua sendo 65 anos de idade para os homens, não muda. Para os agricultores, continua sendo, tá? O agricultor é aquele que hoje ele está na ativa, tá? Hoje ele permanece aí no meio rural. Ele continua sendo 60 anos de idade para o homem e 55 anos de idade para a mulher, tá? Esse é para aquele agricultor que permanece no meio rural ou que tenha saído, mas que tenha retornado para o meio rural. Para aquele agricultor que só trabalhou lá antigamente e saiu do meio rural, aí é a idade do urbano, tá certo? E o tempo de contribuição? O tempo de contribuição continua sendo, tanto para as mulheres como para os homens, 15 anos de contribuições, tá? Mesmo após a reforma previdenciária. O que tem ali que precisa de 20 anos de contribuições para os homens, isso é apenas para quem se inscreveu na Previdência após a reforma previdenciária, ou seja, só quem começou a contribuir ou trabalhar após 2019. Quem já é inscrito antes continua sendo 15 anos de contribuições, tanto para o homem quanto a mulher. Lembrando que esses 15 anos, ele também
precisa que seja contado como carência, tá? E eu vou falar dessas contribuições, vou falar também o que pode ser considerado aí para o teu tempo de contribuição, tá bem? Então, esses 15 anos, eu sei que carência é um pouco difícil de compreender, mas digamos que esses 15 anos de contribuições, ele tem que ser considerado também como 180 meses de carência. Seriam basicamente as mesmas coisas. O único detalhe é que o que não é considerado, digamos, como carência, é porque a carência ela só não é considerada quando você tem, por exemplo, uma contribuição em atraso ou algum período de contribuição que fica pendente lá no sistema do INSS. Aí, por vezes, você até tem os 15 anos de contribuições, mas o INSS ele não vê dessa forma. Daí ele vê que esses 15 anos ele não seria considerado totalmente para carência. E aí é onde começam a dar alguns problemas na hora de encaminhar a sua aposentadoria, tá? Então só tem que tomar esse cuidado, mas eu vou lhe chamar a atenção porque eu vou te dar algumas dicas de como você prevê mais ou menos se você vai ter problema na hora de encaminhar a sua aposentadoria ou não, tá? Então, assim, ó, nós temos então que ter a idade, tá? Vamos dizer que você já fechou a idade aí para a sua aposentadoria por idade e o tempo de contribuição, que são os 15 anos, tá? E o que entra nesses 15 anos? Até mesmo para carência, tá? Você pode incluir o seu tempo rural, tá? Eu digo aquele tempo rural, digamos que você trabalhou lá junto com os pais antigamente. Então pode incluir aí esse tempo trabalhado, que é o que a gente chama de tempo rural em regime de economia familiar, que é quando você trabalha junto aos pais, junto aos irmãos, a família inteira trabalha em prol lá da agricultura. Aquela agricultura pequena, onde muitas vezes não tinha maquinários, então era um trabalho bem artesanal aí. Então esse tempo rural, você tendo documentação, prova, você pode incluir para a sua aposentadoria, tá? Períodos de auxílio-doença, você também pode incluir desde que acabou o auxílio-doença, tenha contribuído novamente para a Previdência ou retornado ao trabalho, tem que haver, tá? Para o auxílio-doença ele contar como tempo de contribuição e até mesmo para a carência, tem que haver uma contribuição após finalizar o auxílio-doença, depois que acabou o benefício. E até tem que cuidar quando for efetuar aí a contribuição, que o correto tem que ser como autônomo, mas tem que realmente acabar o benefício. Às vezes, a pessoa, o benefício foi até o dia 15 do mês e você já paga a contribuição referente àquele mês e já pede aposentadoria. Não, cuidado com isso, tá? A contribuição tem que ser posterior, tem que ser no mês seguinte. Senão, pode o INSS não considerar aquela contribuição como válida. Então, tome cuidado quanto a isso. E a contribuição tem que ser em dia, porque tem que ser basicamente um retorno efetivo ao trabalho, tá? Então, é como se você mostrasse que realmente trabalhou, nem que seja um mês, após acabar o auxílio-doença, para ele ser contado aí na sua aposentadoria, tá? Senão, o período de auxílio-doença não entra. E olha, período rural e período de auxílio-doença pode refletir e muito no valor da tua aposentadoria. Eu já vi situações de aumentar mais de R$ 1.000 no valor mensal da tua aposentadoria só por não incluir um período de auxílio-doença ou um período rural. Então, quer ver, principalmente às vezes a pessoa, Diego, eu já tenho 15 anos de contribuições, para que eu vou incluir esse tempo excedente aí? Mas inclua, porque vai influenciar diretamente no cálculo do valor da aposentadoria, está certo? Principalmente após a reforma previdenciária. Outro tempo que é muito comum, tá? Haver, às vezes, o INSS não considerar na tua aposentadoria, que é períodos que você trabalhou como doméstico, com carteira assinada. Digamos, principalmente mulher que trabalha como doméstica,
em grande maioria, muito a chance da mulher ter trabalhado como doméstica é maior que o homem, né? Existe também vários empregos de homem trabalhando como doméstico, principalmente no campo, mas é mais comum no urbano a mulher trabalhar como doméstica. E como é que funciona? O empregador, o correto, é ele assinar a tua carteira de trabalho e pagar o carnê, né, junto com, mesmo estando com a carteira assinada, ele pagar o carnezinho como doméstico. Só que a gente sabe que na prática, o empregador às vezes ele até assina como pessoa física a tua carteira de trabalho, só que ele não paga o carnê ou paga algumas contribuições apenas. E na hora lá de se aposentar por idade no INSS, o INSS às vezes não considera esse teu período, mesmo estando na carteira de trabalho assinada, não considera o teu período trabalhado como doméstica. Isso não dá, né? O INSS tem que considerar, tá? Então, se porventura venha dar esse problema, isso é muito fácil de identificar porque você vai olhar, às vezes nem aparece no teu extrato de contribuições. Eu vou falar já logo sobre o teu extrato de contribuições. Às vezes já nem aparece lá ou aparece com algumas falhas, então já dá para antever um pouco esta questão, tá? Mas se você trabalhou como doméstico, carteira assinada, o INSS tem que considerar, mesmo que o teu empregador tenha pago a contribuição ou não tenha, tá? Porque não é culpa tua que ele não pagou. E mesmo que faça um recurso ou algo assim para tentar reverter até alguma decisão aí que o INSS venha a não considerar, às vezes você nem precisa mais ter o contato do teu empregador ou nada contra ele, digamos assim. Porque tem pessoas que até não querem, por mais que a pessoa não tenha lá pago certo aquelas contribuições, toda a discussão, digamos, é feita só perante o INSS. O INSS, que, se ele quiser, que cobre do empregador, não você correr atrás, né, dele. E não precisa, tá? Basta comprovar que você trabalhou. A própria carteira de trabalho é uma prova. Comprovando que você trabalhou, o INSS tem que considerar aí o seu tempo trabalhado. Outro período, olha só, esse aqui é muito interessante, tá? Períodos trabalhados, eu anotei aqui, em outro regime. Por exemplo, você trabalhou junto ao município ou ao estado. Ele, grande parte, por mais que apareça no teu extrato de contribuições, ele não entra automático na tua aposentadoria, tá? Porque períodos trabalhados ao município, mesmo que seja regime geral, que a contribuição tenha ido, vamos dizer que você trabalhou via contrato junto ao município, trabalhou lá em alguma época, só um período pequeno que seja, ou mais ou menos, e foi regime INSS, contribuição para o INSS. Tem que pegar o anexo 8, tá? Porque se não levar essa declaração lá para o INSS, pode o INSS não considerar esse teu período trabalhado junto ao município. E pode fazer falta lá na sua aposentadoria, e mesmo que, digamos assim, você apresentou o pedido, aparecia lá no extrato, regime geral que seja, trabalhou junto ao município, o INSS não considerou, às vezes não adianta nem querer entrar com processo judicial direto, se não corrigir lá no teu pedido administrativo primeiro, tá? Porque o INSS, hoje, atualmente, eles estão tão exigente que tanto o INSS, a própria Justiça, eles estão exigindo o mínimo que você tenha feito o encaminhamento no INSS dentro dos mínimos de documentações exigidas, porque senão você tenta depois entrar na justiça ou algo assim, a própria justiça vai dizer que você não apresentou o pedido corretamente. E aí acaba que às vezes nem tem o pedido analisado pela justiça. Mas então por isso que você hoje está vendo aí este vídeo e está aprendendo um pouco mais, né? Estamos compartilhando conhecimento. Pode deixar aí um comentário abaixo, já contando um pouco da tua situação ou
É sempre uma troca de informações relevante. E se você não é inscrito no canal, por favor, né? Eu até costumo responder os comentários, principalmente de quem é inscrito no canal. Aparece ali pra gente se você é inscrito ou não. Então é importante para mim aí, para nós fazermos esse canal crescer muito mais, que você se inscreva aí, por favor. Outra dica, tá? Se você trabalhou no município que seja, ou no estado, e era, digamos, concursado, ou aquele município, ele tinha um regime próprio de previdência, que a tua contribuição ela não foi para o INSS, neste caso, não é o anexo 8 que você tem que pegar. Aí você vai precisar da CTC, que é uma certidão de tempo de contribuição. Porque se você não pegar essa CTC, não vai considerar esse tempo lá na tua aposentadoria no INSS. A não ser que você trabalhe no regime próprio até hoje. Bom, daí provavelmente você nem vai se aposentar pelo INSS, mas sim pelo teu regime próprio. Está bem? E cuidado quem trabalha com empresa de economia mista, tá? Que a empresa de economia mista, ela, se você se aposentar, pode haver o rompimento do teu vínculo de trabalho, ou seja, você pode ser demitido, né? Então tem que tomar esse cuidado, né? Claro que se você preencher os requisitos antes da reforma previdenciária, antes de novembro de 2019, eu vejo que talvez você consiga ainda permanecer no emprego, tá bem? Mas aí tem que ser analisado caso a caso e tomar os devidos cuidados, tá? E o encaminhamento de aposentadoria? Antes de encaminhar a tua aposentadoria, tá? Verifica, né? Porque aqui você já vai uma simples passada no teu extrato de contribuições, tá? Você tem um acesso lá no site, hoje tem o site Meu INSS, ou pelo aplicativo via celular, você consegue dar uma olhada aí no seu extrato de contribuições, que é o CNIS, é popularmente falado CNIS, CNIS. E lá pode lhe chamar a atenção em alguns pontos, tá? Por quê? Porque se teu extrato estiver redondinho, bem provável que a chance de você ter uma aposentadoria rápida e tranquila é muito maior. Agora, se tiver alguns indicadores, tá? Que é aquelas marcações dentro do teu extrato de contribuições, é sinal que pode haver aí alguma dificuldade maior na tua aposentadoria. Muita gente faz apenas a simulação lá do site, do próprio site Meu INSS, entra no simulador e veja lá se já fechou os requisitos ou não. Ok, é válido, tá? Só que tem que lembrar do seguinte, que se você tem lá pelo menos os 15 anos de contribuições e a idade, o INSS até pode te marcar lá no simulador que ok, que você tem direito à tua aposentadoria. Só tome cuidado que às vezes você tem muito mais do que os 15 anos. E aí às vezes o simulador não está lendo isso, porque às vezes é comum você não ter algum vínculo de trabalho da carteira lá dentro do teu extrato de contribuições, principalmente teus primeiros empregos antes de 1980, às vezes não aparecem lá no teu extrato. E aí pode fazer com que você tenha uma aposentadoria de valor menor. Já vi casos de pessoas que poderiam ter uma aposentadoria de 3 mil reais e sair com a aposentadoria de salário mínimo, tá? E isso você tem que observar antes de encaminhar a aposentadoria, porque depois tem algumas situações que são possíveis reverter em recurso, revisão, tem outras que não, tá? Tem algumas, por exemplo, vou te dar o exemplo da contribuição única. Talvez você já deva ter ouvido falar, contribuição única, que é aquela pessoa que já tem os 15 anos completos lá antigamente, tá? E a pessoa paga uma contribuição no teto previdenciário e consegue, às vezes, uma aposentadoria de 3 mil, 3.800 reais. Sim, existem vários casos. O INSS ele vai querer barrar isso no futuro aí próximo, tá? Mas tem pessoas que têm esse direito
ao natural, sem tentar, digamos, burlar o sistema do INSS. Claro que não há nenhuma uma questão de burlar, é uma questão legal. Mas o INSS, às vezes, ele não quer que você faça contribuições, às vezes, para tentar elevar o valor da tua aposentadoria. Mas tem, sim, possibilidades, às vezes, com uma boa análise, de tentar elevar ali o valor da aposentadoria, pagando uma, duas ou mais, algumas contribuições, que você, ao analisar o contexto geral do teu caso, que compensa pagar às vezes um pouco mais ou aguardar um pouquinho mais para ter uma aposentadoria melhor. Agora tem situações que não, tem situações que você faz análise, faz o estudo de caso e vê que não adianta, pode pagar um ano no teto máximo que não vai mudar nada o valor da tua aposentadoria. Então por isso que é analisado caso a caso, tá? Mas antes de caminhar a sua aposentadoria, sempre olhe não só o teu simulador lá do meu INSS, até no simulador, às vezes, você consegue ver se ele está considerando todo o teu tempo de contribuição para a carência. Isso é importante, né? Porque se não está considerando tudo para a carência, já pode criar aí um alerta, porque tem alguma situação que o INSS não está enxergando ou não está querendo reconhecer para você. Cuida também, tá? Principalmente agora após a reforma previdenciária, os indicadores no teu extrato de contribuição. Um que é muito comum, tá? Que vai estar lá PREC menor MIN, que são contribuições abaixo do salário mínimo. Ele vai estar meio que abreviado menor MIN, que é menor que o mínimo. Quando tem isso aí, você quase certo tem que fazer algumas regularizações no teu extrato de contribuições, tá? Que é pagar ali uma complementação da contribuição, porque senão aquele período provavelmente não vai ser computado lá no teu tempo de contribuição para a sua aposentadoria, tá? E no geral é ver aí as melhores opções de cálculo, principalmente agora após a reforma. Tem diversas regras de transições e tem pessoas que têm direito adquirido antes da reforma e pós a reforma. E tem situações que você fica com o cálculo melhor antes e tem outras que ficam com o cálculo melhor posterior. Então, sempre tem que observar esses detalhes, se possível, né? Sempre pedir ajuda, auxílio aí de alguém para analisar e verificar essas situações. Espero aí que eu tenha lhe ajudado, tenha trazido mais informações, mais conhecimento, porque só assim a gente consegue evoluir e fazer com que você tenha uma aposentadoria melhor. Peço para que deixe aí algum comentário abaixo neste vídeo, se você gostou, tá? Outra coisa, eu sempre trago informações importantes também dentro lá do meu site. Meu site é diegoribeiro.adv.br, tá? Então, deixo meu grande abraço, sou o advogado Diego Delino Ribeiro e até mais. Abração.